No tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, investimentos, e vamos também falar um pouquinho sobre tributação financeira, que é cotidiano da vida do contabilista e do contador. Né? Bom, eu separei dois conteúdos aqui. No primeiro conteúdo eu vou explicar um pouquinho do nosso trabalho e também vou falar um pouquinho de como eu comecei nessa área de planejamento financeiro e investimentos. E na segunda parte a gente vai entrar efetivamente no conteúdo que fala sobre investimentos, planejamento financeiro e a importância de se poupar, né, para conduzir uma vida financeira mais saudável, digamos assim. Bom, aqui um pouquinho do meu currículo, né? Eu já estou nessa área, nesse mercado financeiro, desde 2007 e eu possuo algumas certificações, né, que são certificações para trabalhar como consultor de investimentos independentes. Na verdade, essa profissão ela é pouco conhecida ainda no Brasil. Aqui na Paraíba somos apenas em 6 e nós 6 estamos lá no nosso escritório na Avenida Nero. Né? Então, depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, aqui a gente tem algumas certificações que são importantes, né? Que é da CVM, para você trabalhar com investimentos, e as principais dela, de especialista de investimentos da Ambima, que também te oferece esse conteúdo para você atuar nessa área. Bom, nós representamos um escritório, uma corretora, que é a maior corretora de investimento do Brasil, que é a XP Investimento. Alguém de vocês já ouviu falar da XP Corretora? Ninguém, né? Provavelmente ainda não. Na verdade, assim, a XP Investimentos era a maior corretora de varejo do Brasil e o maior shopping financeiro da América Latina. Hoje nós temos distribuído em todo o Brasil 450 escritórios. E aqui na Paraíba nós somos o único, estamos localizados ali na Avenida Nero, aqui no centro, né, em Tambaú. E espalhados pelo Brasil, hoje a gente tem 1.300 consultores de investimento. Aqui na Paraíba somos apenas em 6. Aqui a entrada do nosso prédio lá, né, do nosso escritório. Nós estamos já desde 2007 com essa empresa. Hoje, basicamente, nós temos 700 clientes de João Pessoa e 100 milhões de reais investidos por intermédio do nosso escritório, só aqui, né, no estado da Paraíba. Aqui um pouquinho da sala, nós temos uma sala para clientes, né, então temos sala de conteúdo, um auditório também. Então vocês estão convidados a ir lá um dia tomar um café, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Essa daqui é a nossa equipe, por enquanto somos em 6, né? Somos 6 pessoas, todos certificados, e justamente são esses 6 que são os únicos consultores de investimento aqui no estado da Paraíba. Eu separei um videozinho que fala um pouquinho sobre essa profissão de consultor de investimento independente. Na verdade foi uma matéria que surgiu lá no Jornal da Globo, onde um casal, na verdade, tinha 30 mil reais para investir e eles queriam saber qual seria a melhor forma de investir esse dinheiro, né? O objetivo deles era assistir a Copa do Mundo lá na Rússia em 2018, né? E aí eles foram nos bancos, né? Foram nos bancos para tentar alocar esse recurso. E aí a única informação que era passada a eles era para colocar esse dinheiro aplicado na poupança, né? E aí a gente vai ver agora qual que foi a explicação que a Mara Luque, né, que é a jornalista de economia da Globo, deu em relação a essa iniciativa deles. Tá tudo certinho, o que eles fizeram de errado? Eu acho que eles foram na agência bancária. A agência bancária não é um lugar onde você vai encontrar os melhores investimentos. Agora, qual seria o melhor lugar para eles acharem esses investimentos? Nas corretoras de valores, com os consultores independentes. A agência bancária não é o lugar para achar investimentos. Sim, invista em investir. Então, pessoal, aí a gente viu que ela faz uma recomendação que é importante, que a maioria dos brasileiros ainda não conhece. Nos Estados Unidos, isso é uma prática muito comum, né? Quando a gente fala de investimento, as pessoas procuram corretoras de valores. E quando a gente fala de empréstimo, as pessoas procuram banco. Aqui no Brasil ainda não tem essa prática, mas a gente vai ver no longo dessa apresentação que está melhorando isso. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Bom, como é que funciona o trabalho de um consultor de investimentos independente?
Então, primeiramente, ele precisa identificar qual que é o perfil de cada um de vocês. Então, por exemplo, algumas pessoas têm um perfil conservador. Então, qual que é a sugestão de investimento para essas pessoas? Produtos de renda fixa. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso e também vai falar um pouquinho da tributação, principalmente relacionada ao imposto de renda, né, que é um assunto pertinente para o contabilista, para o contador. Né? Hoje em dia eu estava até comentando que a gente tem uma grande dificuldade em relação à tributação na renda variável, né, por parte do entendimento de como é que funciona essa tributação, porque tem uma série de nuances ali que a gente precisa ficar muito atento. Então a gente vai comentar também sobre isso. A partir daí a gente faz um planejamento financeiro. Né? Como é que funciona esse planejamento financeiro? Cada um de vocês estão hoje trabalhando, né, no auge da sua produção, mas vai chegar um determinado momento que vocês vão querer diminuir a carga de trabalho. Todos nós vamos fazer isso. E aí, o que acontece? É necessário fazer um planejamento financeiro para que eu não perca padrão de vida quando eu diminuir minha carga de trabalho. Então, por exemplo, como é que a gente faz esse trabalho? Então, eu hoje, Michel, tenho 32 anos de idade, gostaria de diminuir minha carga de trabalho com 55 anos e obter uma renda mensal de 10 mil reais, por exemplo. Como é que eu posso chegar nesse patamar com 55 anos? Então a gente vai fazer um planejamento para que a pessoa possa atingir esse objetivo no prazo que ela previamente estipulou. Bom, a partir daí a gente faz uma proposta de investimento para essa pessoa. Caso ela concorde com aquela proposta de investimento, ela passa a fazer um acompanhamento periódico para ver se a gente está chegando no objetivo. Caso não, obviamente, a gente vai fazer um balanceamento dessa carteira, desses investimentos que ela tem atualmente. Essa daqui foi uma reportagem que a gente fez no início de janeiro para o Jornal da Paraíba, porque o que acontece? Nós pegamos alguns dados no IBGE e hoje só em João Pessoa tem 1 bilhão e 200 milhões de reais aplicados na poupança. E aí a gente tem outras alternativas de investimento que são muito mais atrativas, mas que as pessoas ainda não conhecem. Né? E é importante o contador e o contabilista entender sobre isso também. É fundamental vocês entenderem sobre esses produtos financeiros disponíveis no mercado. Aqui, um outro produto que ele é muito procurado, que é os imóveis. Né? Então, basicamente, hoje, ou o dinheiro vai ser direcionado para a poupança, ou o dinheiro é direcionado para imóveis. E aqui a gente tem também uma reportagem que foi do Jornal da Globo, falando um pouco sobre o setor imobiliário. Importante ressaltar que nós também trabalhamos com imóveis, mas de uma forma diferente. Nós trabalhamos por intermédio dos fundos imobiliários. Alguém aqui já ouviu falar em fundo imobiliário? Já ouviu falar? Não? A gente vai ver isso também no decorrer da apresentação. Deixa eu só colocar aqui para vocês um pouco falando sobre o setor imobiliário, como é que funciona esse mercado e qual que é a expectativa desse mercado para o ano de 2015. Os temores sobre o estado da economia brasileira fizeram despencar o número de pessoas interessadas em comprar imóveis como investimento. Houve um tempo em que comprar um imóvel significava multiplicar o dinheiro bem mais rápido do que em qualquer outra aplicação. Hoje, essa certeza já não existe mais. Uma pesquisa com 2.000 entrevistados de todo o país mostra que 41% dos que compraram um imóvel no terceiro trimestre de 2013 queriam investir. No mesmo trimestre de 2014, o número caiu para 20%. Essa queda tem a ver com os preços do mercado, que de maneira geral pararam de subir. Apenas 16% dos entrevistados acreditam que no longo prazo, 10 anos, os imóveis vão se valorizar acima da inflação. 84% acham que o preço vai acompanhar a inflação ou até mesmo ficar abaixo dela. E aí muita gente pode enxergar oportunidades melhores em outras aplicações. Tem a alternativa de deixar o dinheiro rendendo e receber mais por isso. Então o investimento naturalmente migra para isso. E aí o imóvel como investimento fica menos atrativo mesmo. E a gente também reflete isso. O que aumentou foram os descontos. No terceiro trimestre de 2013, a média era de 5,5% em cada negociação. Subiu para 7,5% no mesmo período desse ano. Acho que os preços desceram, mas é um caminho que deve perdurar para 2015, até porque a economia não vai ser boa em 2015. Crescimento baixo
taxa de juros alta, inflação alta, então o cenário não está para peixe, muito menos para imobiliário. Bom, pessoal, então ele falou um pouquinho do setor imobiliário, de investimentos, e a gente viu que o mercado imobiliário está numa decrescente, né? No atual momento está decrescente. Não que seja ruim investir no setor imobiliário, claro que não, mas a gente precisa entender as outras alternativas que a gente tem de investimento, principalmente hoje em dia. Bom, quando o cliente se cadastra com a gente, ele passa a ter acesso a uma plataforma de investimento, onde ele tem um login e senha, obviamente, e ele vai entrar lá e vai ver como é que estão as suas aplicações financeiramente. Atualmente, a gente tem aí 700 clientes aqui em João Pessoa, mas a gente atende clientes do Brasil inteiro também. Eu estou vendo que está sendo transmitido online, a gente também tem muito curso e palestra que é transmitido online. Então é importante a gente ter essa parte educacional para que a gente possa escolher os melhores produtos. Porque geralmente a gente se preocupa demais com o nosso trabalho, mas a gente trabalha para quê, pessoal? A gente trabalha para adquirir uma renda. Se a gente conseguir fazer o nosso recurso ser bem valorizado, é fazer multiplicar esse recurso. E é exatamente isso que a gente faz. Aqui são alguns produtos que eu vou apresentar para vocês e que eu vou apresentar características importantes, né, principalmente para a vida de vocês, tanto profissional quanto pessoal. Então existem alguns produtos, por exemplo, LCI, LCA, letra de câmbio, debêntures, CDB, títulos públicos. Existe uma série de produtos que a gente vai comentar aqui. Fundos de investimento, né? Então a gente hoje trabalha com 350 fundos de investimento que estão lá disponíveis na nossa plataforma. Os principais deles são os renda fixa, multimercado e ações. É importante ressaltar que cada fundo desse tem uma característica tributária diferente. Então a gente vai precisar ter que analisar isso aí de uma forma mais detalhada. Quando o cliente investe com a gente, ele passa a ter uma visualização da sua carteira dessa forma, em formato de pizza, né? Imagina o seguinte, pessoal, quando eu estou investido, quando eu compro um imóvel, o que eu consigo ver nessa minha pizza aqui? Apenas o imóvel, né? Quando a gente fala de investimento, existem uma série de características. As principais 3 características são liquidez, né? O que é liquidez? Capacidade de eu converter aquele produto em dinheiro rapidamente. Então a gente já percebe, por exemplo, que o imóvel não tem essa capacidade. Não consigo vender um imóvel de hoje para amanhã, por exemplo. Outra característica é o que? Nível de segurança. Então eu tenho que analisar também o nível de segurança daquele investimento. E a outra característica é o potencial de retorno que a gente vai ter que analisar. Então são 3 pilares importantes que a gente vai visualizar, principalmente quando a gente fala de investimento. Como é que eu posso acompanhar os meus investimentos por intermédio do nosso trabalho lá, da nossa corretora? Consegue acompanhar online, né, no computador, no tablet, no celular, né, por telefone, indo no escritório. Então é bem transparente o nosso trabalho. Não à toa a gente está há 8 anos só aqui em João Pessoa. Alguns eventos que a gente costuma fazer, né, eu já vou entrar no conteúdo específico da palestra. Esse aqui foi um evento que a gente fez no Tropical Tambaú em 2012, deu 550 pessoas. Em 2013 nós fizemos no Passo dos Leões, e em 2014, o ano passado, a gente fez no Atlântico Cabo Branco. Geralmente a gente faz um evento maior todo ano, a gente costuma fazer eventos menores durante o ano e depois a gente costuma fazer um evento maior, onde a gente convida novas pessoas, os clientes que a gente já tem. Então isso é bastante importante e obviamente vocês estão convidados a participar conosco nos nossos próximos eventos anuais. Tranquilo? Pessoal, se ficar alguma dúvida durante a apresentação, pode levantar a mão e perguntar, né? Fiquem bem à vontade, para não ficar só eu falando aqui. Então seria importante a participação. Deixa eu passar para o conteúdo. Bom, agora eu entro especificamente no conteúdo que foi proposto lá no site que vocês viram. Essa palestra é uma das principais palestras que a gente atua aqui em João Pessoa e no Brasil inteiro, que é a palestra mostrando para vocês formas de investimentos inteligentes, né? E a partir daí, o que a gente precisa saber para investir melhor? Eu costumo sempre iniciar a palestra falando um pouquinho do que a gente vai comentar durante essa palestra, para que vocês já possam ter uma noção do conteúdo em si. Então, a gente vai fazer uma introdução à importância do planejamento financeiro, que é fundamental, não só o pessoal, mas o familiar, né? É fundamental.
E quando a gente vamos falar de algumas ferramentas de controle de investimento, mostrar a importância de se poupar regularmente. Eu acredito que todos vocês já saibam disso, mas a gente vai enfatizar e vai mostrar alguns exemplos que são importantes. Tá bom, só um minutinho, deixa eu... Tá. Gente, é porque está terrível ali, que é da saúde pública. Eu queria que fosse apresentado, mas não fez a abertura, eu estou deixando, ele está ali, se você tiver algum interesse na saúde pública, vai lá na patrocinadora de conselho, você depois procura a mãe, tá joia? Boa palestra, viu? Obrigada. Bacana, pessoal. É importante ter parceria mesmo, fundamental. Bom, a partir daí, a gente vai apresentar as principais alternativas de investimento. Nessas alternativas de investimento, a gente vai falar, como eu já disse a vocês, da importância do contador, do contabilista, entender sobre esses produtos financeiros e sobre a tributação desses produtos financeiros. Eu começo sempre com uma pergunta que eu acho que a grande maioria aqui já se fez um dia, é uma pergunta gostosa de se responder, que é o seguinte: o que você faria se ganhasse na loteria? Acho que todo mundo já fez essa pergunta e é uma pergunta que a gente fica imaginando uma série de coisas. E aí a gente fez uma pesquisa, né, para saber o que as pessoas fariam. A primeira coisa que uma pessoa faria seria comprar a casa e o carro dos sonhos dela. Deixa eu só tirar esse risquinho aqui. Bom, a segunda coisa seria o quê? Viajar, né? Viajar para o mundo inteiro, etc. Utilizar esse dinheiro com viagem. E a última delas seria investir esse recurso. É óbvio que, quando a gente fala de investimento, a gente precisa entender que a gente tem que claramente viver o presente, mas também pensar no futuro, é fundamental. E eu gosto de utilizar esse exemplo aqui, porque em 97 o meu primo ganhou na Mega Sena, teve essa sorte. Ganhou 283 mil reais. Hoje ele só está com aquele extratinho, né, dos 283 mil, que na época, pessoal, em 97, se a gente trazer isso para dinheiro real hoje, dá 1.100.000 reais. Aí eu pergunto para vocês, o que ele fez com esse dinheiro? Ele comprou imóvel, ele viajou, ele utilizou o dinheiro, mas em 3 anos ele acabou com o dinheiro todo. 3 anos ele acabou. Se ele tivesse pensado primeiramente em investir esse recurso, hoje 1.100.000 reais daria uma renda para ele mensal, no investimento conservador, de 11 mil reais por mês. Tenho certeza que ele poderia viajar 2 ou 3 vezes por ano com tranquilidade, comprar o imóvel dele, dos sonhos dele, e também comprar o automóvel dos sonhos dele. Então, na verdade, a gente pega um exemplo de ganhar na loteria, mas não precisa ser esse exemplo, porque poucas pessoas vão ter essa sorte, né? Gostaria nós de ter essa sorte também, mas a grande maioria das pessoas vão ter que trabalhar para acumular recurso para poder um dia diminuir essa carga de trabalho e ter uma vida estável, financeiramente falando. Então, a melhor alternativa, obviamente, é viver o presente, mas também pensar no futuro. E pensar no futuro é investir, né? Precisa necessariamente investir. Todos nós precisamos investir. Então, eu invisto na minha carreira, eu invisto na minha vida financeira, então isso é fundamental para todos nós. A partir daí, eu pego um exemplo aqui, um slide, na verdade, ali está escrito aposentadoria, mas eu não quero me ater a esse tema aposentadoria. Eu quero apenas que vocês observem esse slide, né? Que é um slide onde eu mostro para vocês, na verdade é esse gráfico aqui, ó. Observem só, isso aqui foi um estudo que nós fizemos em parceria lá com o IBGE, se eu não me engano, e aí isso aqui demonstra o seguinte: os brasileiros, após terem trabalhado 40 anos da sua vida, como se encontrava em relação à situação financeira. Percebam só, depois de ter trabalhado 40 anos da sua vida, pessoal, 46% deles dependem de parentes, 25% são obrigados a continuar trabalhando para manter o padrão de vida, para manter. 28% dependem de caridade e apenas 1% consegue manter o seu padrão de vida quando diminui a sua carga de trabalho ou mesmo quando se aposenta. Então, eu não preciso nem fazer essa pergunta para vocês. Obviamente, vocês querem estar inseridos
nesse 1%. Todos nós queremos, né? Imagina trabalhar 40 anos da nossa vida e depois começar a vender o que a gente adquiriu durante todo o nosso trabalho, a nossa fase produtiva, para manter aquele padrão de vida que a gente tinha. Então a gente não quer, obviamente, essa situação, nem para nós, nem para ninguém. E a partir daí a gente precisa analisar, fazer uma autoanálise de qual fase da vida nós estamos. Basicamente, na vida financeira, existem 3 fases da nossa vida. A primeira fase que nós estamos é a fase de acumular capital, né? Então eu preciso acumular recursos. Como é que eu faço isso, pessoal? Preciso ter disciplina para formar uma poupança, um valor financeiro e uma visão de longo prazo. No curto prazo a gente não vai conseguir absolutamente nada. A gente precisa primeiro formar uma disciplina para acumular recursos. Michel, quanto é que seria um recurso que eu conseguiria iniciar os meus investimentos? Pessoal, hoje a gente sugere, né, para uma pessoa, por exemplo, a gente falou de poupança. Até 10 mil reais, o ideal é manter esse investimento na poupança. É importante fazer aquela poupança mensal, se possível, e até 10 mil reais deixar lá. Passou nesse patamar, já tem produtos melhores. E aí a gente tem produtos melhores, e quando a gente fala de produtos melhores, a gente fala de o dobro do que a poupança paga. A segunda fase da nossa vida é buscar melhores alternativas de investimento. E é justamente disso que a gente está falando, né? Buscar aplicações que são mais rentáveis. A pergunta é, quais aplicações são mais rentáveis? A gente vai ver isso também mais adiante. E a terceira fase da vida é preservar o capital para viver de renda. Quando eu falo dessa terceira fase da vida, a pessoa geralmente imagina, Michel, mas vou utilizar o meu recurso na aposentadoria, por exemplo? Não. Hoje, por exemplo, a gente tem um cliente que atua com a gente e ele se aposentou com 34 anos. Né? Ele diminuiu a carga de trabalho dele com 34 anos, porque ele formou uma poupança e essa poupança hoje consegue suprir a renda maior do que a renda que ele tinha quando trabalhava, constantemente. Ele continua trabalhando, mas diminuiu bem a sua carga de trabalho. Então a gente precisa inicialmente identificar em qual fase da vida nós estamos. Por que isso é importante, pessoal? Observem só que a gente, na nossa vida, nós temos um ciclo da vida financeira. E aí a gente tem um ciclo que a gente fala que é dos 20 aos 50 anos de idade, que é o ciclo da juventude. Então esse é o momento do quê? De acumular riqueza. Dos 20 aos 50 anos. É claro que hoje em dia isso aumenta, né? Mas aqui a gente ainda está defasado um pouquinho em relação a isso. Mas nesse período de vida, a gente vai definir quais são os nossos objetivos. Então tem gente que começa a investir com a gente porque quer comprar um imóvel, o outro quer casar, o outro quer fazer um curso no exterior. Vamos definir esses objetivos. Poupar e investir, obviamente, é um momento de assumir riscos. Então nesse momento eu estou propício a assumir risco. Por quê? Porque se eu assumir um risco aqui, seja inclusive da montagem de um negócio, e eu vier a ter problemas, eu tenho tempo para recuperar isso. Então é um momento importante para assumir riscos. Nessa fase a gente também tem a construção familiar. Todos nós vamos se realizar também pessoalmente, além de profissionalmente. E é importante também fazer seguros, né? Então o seguro é fundamental para proteger o patrimônio. Geralmente hoje no nosso escritório, as pessoas que são recém-casadas e têm filhos, a gente recomenda fazer um seguro para poder proteger a vida daquela criança ali, e não só a dela, mas a deles também. A partir daí a gente tem o período da meia-idade, que se inicia lá nos 50 anos e vai até os 65 anos. Nesse momento eu preciso ter uma atitude um pouco mais conservadora, né? Então eu vou investir de uma forma mais conservadora, porque o meu tempo ele é menor em relação à juventude, obviamente. E aqui a gente tem a aposentadoria, onde é o momento, teoricamente, de se aproveitar. É claro que a gente tem que manter um equilíbrio, né, da nossa vida. Eu não vou deixar só para aproveitar minha vida na aposentadoria. Vou aproveitar no presente, mas também pensando num prazo um pouco maior, né, para a gente justamente estar inserido naquele 1% dos brasileiros que, após trabalharem 40 anos da sua vida, mantém o seu padrão de vida, não muda absolutamente nada. Por que isso é importante, pessoal? Observem só esse slide aqui. Porque a gente tem a origem da renda ao longo da vida. Qual que é a origem da renda ao longo da vida? Observe, dos 20 até mais ou menos os 60 anos de idade,
a nossa principal fonte de renda ela é oriunda da onde? Do nosso trabalho. Confere, né? Agora, vai chegar um determinado momento na nossa vida em que a nossa fase produtiva vai começar a cair. Nós vamos perder produtividade. Não tem como fugir disso. E aí o que acontece? A gente vai ter que ter construído um patrimônio, ou seja, uma renda não oriunda do trabalho que seja capaz de suprir a renda que a gente tinha quando a gente trabalhava, quando a gente era extremamente ativo no nosso trabalho. Por isso essa importância de se acumular patrimônio o quanto antes, né? Para que a gente não chegue numa situação onde a gente fique dependente de terceiros, né? Então é fundamental a gente pensar dessa forma. E aí eu faço 3 perguntas para vocês, pessoal. Como é que a gente está cuidando do nosso dinheiro hoje atualmente? Essa é uma pergunta importante. Então cada um vai refletir e vai imaginar como é que está cuidando do dinheiro hoje atualmente. A segunda pergunta é: eu sou um tomador de recursos ou eu sou um investidor? Eu tenho capacidade financeira para investir ou atualmente hoje eu me encontro endividado? Né? Então esse é um ponto importante. Por quê? Eu preciso suprir essa necessidade se eu estiver numa situação de endividamento para que eu possa acumular patrimônio, senão não tem como, né? Então eu preciso me organizar financeiramente para que eu possa me tornar um agente superavitário, uma pessoa que tem potencial de investir. É tudo isso que a gente quer. Então existem algumas regrinhas para a gente sair dessa situação também. Eu já passei por isso, acho que todos nós já passamos, mas a gente quer estar do lado do investidor, né? Sempre. Outro ponto importante, pessoal. Nós conhecemos os produtos que tem disponíveis de investimento? Quais são esses produtos? Né? Então a gente vai observar produto por produto. E aí a gente vai falar desses produtos, das suas peculiaridades. Antes de entrar nesse tema, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da economia brasileira, como é que está hoje. Né? Então eu separei 2 pontos importantes. Antes de 94 e depois de 94. E a gente vai fazer algumas análises que vão ser importantes. Antes de 94, pessoal, a gente tinha um salário mínimo de 75 dólares. E o sonho de consumo do brasileiro era chegar a 150 dólares. Quanto é que é o salário mínimo hoje? 315 dólares, um pouco mais do que isso. É óbvio que vocês podem estar pensando: poxa, Michel, mas essa questão política aí está complicando as coisas, né? Não vamos entrar nesse mérito, né? Não vamos entrar nesse mérito. Vamos apenas analisar os dados aqui. Bom, então a gente percebeu que o brasileiro passou a ter uma renda um pouco melhor. Ele passou, está muito claro aqui, de 75 para 315 dólares. Agora, o que acontece, pessoal? Em 94, nós tínhamos uma inflação de 916%. Algumas pessoas devem lembrar, né, dessa inflação que tinha em 94. A gente recebia o salário e corria para o supermercado, porque de manhã estava um preço, à noite já estava outro preço, né? Isso em 94. Hoje a gente está com uma inflação de 5,68%. Na verdade, um pouco mais. Esses dados são de 2014 e hoje está em 7%. Eu acabei de ver ontem, inclusive, 7,14%. E aí o que é a inflação, pessoal? É o aumento de preço dos produtos. Então imagine o seguinte: se eu coloquei lá 10 mil reais na poupança, coloquei em janeiro, aí chegou em dezembro, um ano depois, eu tenho lá 10.650 reais, porque a poupança está rendendo 6,5% no ano. A gente observa aquilo e contabilmente a gente vai pensar: poxa, ganhei 650 reais. Na verdade não. Por quê? Porque boa parte daquele rendimento foi corroído pela inflação. Significa o quê? Significa que com 10.650 reais eu vou comprar praticamente a mesma cesta de produtos que eu comprava um ano atrás com 10 mil reais. Então só houve uma correção da inflação. Então esse é um ponto importante que a gente tem que analisar. E aí a gente vai analisar o quê? O juro real. O que é o juro real, pessoal? O juro real é a taxa básica de juros da economia, a Selic, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, subtraído da inflação. Por que eu tenho que fazer esse cálculo? Porque quando eu visualizo isso, eu visualizo o ganho real dos meus investimentos. Porque sempre que eu tiver um investimento, seja em qualquer área, eu tenho que subtrair a inflação, né?
De repente eu tenho um negócio próprio. Ah, esse ano eu consegui ganhar X. Mas peraí, isso foi bruto, né? Ah não, é líquido. Por quê? Porque eu já descontei os salários de todo mundo, paguei os impostos, etc. Não, falta corrigir a inflação para que eu tenha o ganho real líquido. Então, naquela época, a gente tinha 23% de ganho real. Muito bom. Hoje a gente tem um juro real de 5,32. A gente vai visualizar o que isso impacta nos nossos investimentos. Mais adiante a gente vai ver isso. Olha só, pessoal, o histórico da taxa básica de juros, a Selic. Né? Então, essa é a taxa que move a economia brasileira. Então, quando eu vou lá investir no título público, eu consigo pegar essa taxa de juros aqui. Essa taxa de juros que trabalha, que é utilizada no comércio, por exemplo, no mercado. E a gente percebe que ela vem caindo ao longo dos anos. Hoje a gente está em 12,25, né? Teve um aumento aí. Mas a curva dela, vocês vão perceber aqui, que é uma curva descendente. A gente costuma falar no mercado financeiro que ela está numa tendência de baixa. Por quê? O mercado financeiro ele não cai dessa forma. Ele cai num zigue-zague descendente. Né? Então ela faz um zigue-zague para baixo. Permanece ainda numa tendência de baixa, mas no curto prazo ela vai subir ainda um pouco mais. Essa é a nossa expectativa. E aí a gente vai fazendo as subtrações e aí a gente chega aqui, o ano 2014 foi de 5,32 de juro real. A gente vai perceber que existe algumas diferenças importantes aqui em relação aos anos 90 para os anos atuais. A gente já viu alguns dados ali. O que isso impacta nos nossos investimentos? Imagina o seguinte, a pessoa que tinha um dinheiro aplicado na poupança nos anos 90, em 4 anos, pessoal, ela conseguia dobrar esse capital. Então eu coloquei lá 10 mil reais, em 4 anos eu conseguiria ter 20 mil reais. Hoje, com o juro real mais reduzido, mais baixo, a gente vai perceber que para eu dobrar o meu capital, nessa situação atual, eu demoraria 20 anos. Né? Então, por que eu estou salientando isso para vocês? Porque a gente precisa saber, necessariamente, por conta dessas mudanças, que a gente precisa ter outros tipos de investimento. A gente precisa conhecer um pouco mais. Né? Não só conhecer poupança, ou imóvel, ou deixar o dinheiro lá no banco. Pô, vou deixar o dinheiro no banco com o meu gerente. Né? A gente vai ter que observar outros dados aí que são importantes. A partir daí, a gente apresenta o que é um shopping financeiro, como é que funciona isso na prática, né? Nosso trabalho. Então a gente vai perceber que geralmente quando a gente vai às compras, o que a gente faz, pessoal? Eu quero comprar lá um shampoo, por exemplo. Primeira coisa, eu vou analisar no supermercado, na gôndola daquele supermercado, se aquele shampoo é para o meu cabelo. Então meu cabelo é crespo, meu cabelo é liso, então eu vou optar em escolher um shampoo de acordo com aquela necessidade minha. Depois eu vou fazer uma comparação de marcas e depois eu vou escolher o melhor produto, a melhor relação custo-benefício para mim. Então esse é outro ponto importante. Então é exatamente isso que a gente faz lá. É esse o trabalho que a gente faz. Vamos exemplificar isso de uma forma mais prática. A gente utiliza uma plataforma de investimento onde as pessoas passam a ter uma série de produtos. Quais são esses produtos? Mercado de ações, fundos de investimento, mercado futuro. O que é o mercado futuro, pessoal? Posso comprar dólar, ouro, soja, café, por intermédio da plataforma. Mercado imobiliário. Lembra que eu comentei com vocês sobre os fundos imobiliários no início? Exatamente. A gente não trabalha com imóvel fisicamente, ou seja, eu vou lá e compro aquele imóvel. A gente trabalha com fundos imobiliários. É diferente. Vou pegar um exemplo para vocês. Imagina um shopping Manaíra. Né? Geralmente esses prédios comerciais que a gente atua, como São Paulo, Rio de Janeiro. Imagina o shopping Manaíra. Você já imaginou você ter uma cota do shopping Manaíra? Aquelas lojinhas do shopping Manaíra pagam aluguéis mensais ali e você receber partes daquele aluguel. Isso, a gente consegue fazer isso por intermédio dos fundos imobiliários. Então a gente atua dessa forma. Eu vou lá, compro uma cota de um shopping. Em São Paulo a gente tem, por exemplo, o West Plaza, ou um prédio comercial, ou uma universidade, né? E aí a gente consegue pegar parte do aluguel desse empreendimento comercial e ser convertido para a gente. Poxa, Michel, mas deve ser muito caro para eu começar com isso aí. Não, existem cotas a partir de 100 reais, por exemplo. Ela pode comprar 100 reais e vai receber X por mês em cima daquele valor.
Produtos de renda fixa, a gente tem uma série deles, vou comentar isso mais adiante, previdência privada e seguros. O nosso diferencial, pessoal, a gente trabalha com uma série de marcas. Então, esse é o trabalho do consultor independente. Por que independente? Porque eu não estou preso a uma instituição financeira, né? Eu não estou preso a nenhum banco especificamente. Eu trabalho com todos. Então, esse é um grande diferencial para quem deseja investir e deseja conhecer um pouco mais. Quando a gente vai no banco, por exemplo, o que acontece? Se eu for lá no Bradesco, eles vão me oferecer os produtos do Bradesco. Se eu for no Itaú, eles vão me oferecer os produtos do Itaú. E assim sucessivamente, né? Então, é assim que funciona atualmente. Vocês sabiam que as principais empresas que mais faturam anualmente são os bancos? O ano passado o Itaú quebrou recorde de lucro. A gente vai ver por que isso acontece, pessoal. Uma coisa importante: comparar sempre antes de investir. Isso daqui foi uma outra pesquisa. Na verdade, a gente pegou essa pesquisa lá da Charles Schwab, né, que é um shopping financeiro dos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa para ver se as pessoas comparavam antes de investir. Observem só, a gente pegou aqui produtos de consumo e pegou produtos financeiros. E aí, 80% dos americanos, eles comparam pelo menos 3 vezes antes de comprar um automóvel, um carro. 77% dos americanos comparam pelo menos 3 vezes antes de comprar suas passagens aéreas. 71% comparam 3 vezes antes de comprar sua TV. E 51% dos americanos comparam 3 vezes antes de comprar lá sua grill para churrasco. Quando a gente passa lá para os produtos financeiros, os americanos, 55% dos americanos comparam no mínimo 3 vezes o financiamento que ele costuma fazer. Vale ressaltar uma coisa importante aqui, pessoal. Se você for comprar um carro nos Estados Unidos, o juro é bem pequenininho, bem baixinho. Aqui no Brasil os juros é absurdo. Você compra um carro hoje, e se você for pagar em 60 meses, por exemplo, você vai pagar quase 3 carros. Então é importante consultar os juros, né, que está aqui. Além disso, ainda tem algumas taxas embutidas, né? Taxa de abertura de crédito, por exemplo, né? Que a gente vai fazer o cálculo e fala, poxa, mas esses juros não está batendo, mas é porque tem a taxa de abertura de crédito. Então, é importante a gente olhar isso. Depois a gente pega aqui cartão de crédito. Observem só, 48% fazem comparações em relação à taxa de juros do cartão de crédito. O cartão de crédito no Brasil, por exemplo, é o pior vilão, né? Por quê? Porque todos nós acredito que já passamos por uma situação dessa. Em algum momento a gente deixou de pagar a fatura ali e acabou pagando o mínimo. Se a gente deixar isso acumular, pessoal, em um ano, cartão de crédito, você vai pagar 400% de juros anuais. Quando eu pego o seguro de carro, a gente vai perceber que 38% lá dos americanos fazem comparação. E, por último, os investimentos, apenas 17%. Isso dos americanos que já têm essa cultura de, quando tem recurso, investir por intermédio de uma corretora ou de um planejador financeiro. Aqui no Brasil isso acontece bem menos, pessoal. Então, hoje vocês vão sair com essa mentalidade, né? Mesmo que, porventura, vocês não venham investir com a gente, mas quando vocês forem no banco, vocês vão conseguir dialogar de uma forma melhor, né? Quando alguém te propor um tipo de investimento. E a pergunta é, por que isso é bom para mim, né? Imagine o seguinte, pessoal, eu acredito que todos vocês têm uma base de preço de um carro desse, de um automóvel desse. Esse aqui é um Corolla, né? Na minha cabeça, esse carro, eu não entendo muito de carro, mas ele deve girar em torno de 60 a 80 mil reais, né? Se eu tiver errado, alguém aí me corrige. Mas eu acredito que deva ser mais ou menos isso, dependendo dos opcionais. Por que eu tenho isso na minha cabeça, pessoal? Porque eu conheço disso. Agora a pergunta é, alguém de vocês pagaria 500 mil reais num carro desse? Muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Por que não? Porque a gente vai perceber que esse mercado é um mercado maduro. Por quê? As pessoas têm conhecimento, as pessoas sabem onde procurar e comparar, né? Diferentemente do mercado financeiro. A gente vai ver isso mais adiante. A partir daí a gente pega os tipos de investimento que o brasileiro mais possui. Observem só, tem uma notícia boa e uma notícia ruim aqui. De 2005 para 2011, os brasileiros passaram a investir mais. Isso é uma notícia positiva. Agora, onde os brasileiros passaram a investir mais?
eles direcionaram esses novos investimentos para a poupança, né? Então a poupança cresceu. Isso de 2005 para 2011. Agora, se a gente atualizar isso para 2015, para o período atual, a gente já vai perceber que grande parte dos brasileiros já estão percebendo que existem alternativas melhores. E é o que a gente vai ver aqui mais adiante. Antes disso, vamos entender como é que funciona a remuneração da poupança, né? A poupança ela é isenta de imposto de renda, né? Todos nós já sabemos disso. Então, qual que é a rentabilidade da poupança? A gente pegou aqui os anos 90, e aí a gente vai conseguir ver que ela tinha uma rentabilidade bem atrativa, 16% bruto. Preciso descontar o que, pessoal? A inflação, né? E aí a gente vai fazer esse desconto de inflação. Observem só, né? Nos anos 90 eu ainda conseguia descontar a inflação e ainda me sobrava um ganho líquido muito bom, muito atrativo. Ou seja, eu tinha um poder de compra aqui maior. Hoje eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque ela apenas corrige a inflação. Observem só, apenas uma correção da inflação, né? Então está rendendo praticamente a inflação. É provável, a gente vai ver isso, que esse ano o ganho da poupança, por exemplo, seja um rendimento negativo, porque a gente está com a inflação a 7% e a poupança rende 6,5% mais ou menos, tá? Por ano. Então, muitas das vezes essa rentabilidade é ilusória, porque só corrige a inflação. Vamos dar uma olhada agora, descontando a inflação para a gente ver os períodos aí, né? Então a gente pegou, por exemplo, lá em 98, pessoal, muito bom, a gente conseguiria lá ganhar um ganho real com dinheiro aplicado na poupança de 13% ao ano. Excepcional, muito bom. Hoje, para a gente conseguir isso, eu tenho que me arriscar no mercado de ações, por exemplo, senão eu não consigo, né? Então, a gente vai precisar mudar o nosso conceito. Observem uma coisa importante aqui, ó. Vocês estão vendo em 2002 aqui o que aconteceu? Quem colocou o dinheiro na poupança teve um ganho contábil, porém perdeu o poder de compra. Por quê? Porque a poupança não conseguiu superar o quê? A inflação do período. Então ela perdeu o poder de compra, deixou o dinheiro lá e perdeu o poder de compra. O que aconteceu com essas pessoas aqui, pessoal? Algumas delas perceberam que era uma oportunidade de se investir no mercado de ações, por exemplo. Por quê? Porque aqui ela estava assumindo um determinado risco para perder dinheiro, e no mercado de ações ela poderia se arriscar um pouco mais, mas ter um potencial de ganho muito maior. Coincidentemente, a partir do ano de 2002 até 2008, tivemos um esticão da Bolsa, né? Teve ações que se valorizaram mais de 1000% durante esse período. Mas o que eu quero mostrar para vocês, observem só em 2013 ali, ó, rendendo menos do que 0,5% nesse ano, né? Então quer dizer, você coloca o seu dinheiro, aplica o seu dinheiro, você vai ter um rendimento menor do que 1% no ano. Muito pouco, pessoal. Então, a gente tem algumas outras alternativas, que a gente vai ver mais adiante. Um outro argumento que a gente costuma ter muito é: Michel, mas na poupança eu estou seguro. Alguém aqui já ouviu falar do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC? Não, né? Imagina o seguinte, pessoal, faço uma pergunta para vocês. Se eu tenho lá 200 mil reais no banco, né, e o banco quebrou, faliu, houve uma intervenção do Banco Central naquele banco, será que eu perdi todo o meu dinheiro? Alguém saberia responder? Não? Tudo bem. A gente vai saber hoje aqui. A gente vai perceber que não, pessoal. Por quê? Porque a poupança ela conta com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Os bancos, todas as vezes que eles vão fazer algum tipo de negócio, uma pequena taxa disso aí vai para esse fundo, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Para que serve esse fundo, pessoal? Para proteger o investidor. Então, até 250 mil reais ele tem uma cobertura. Então, imagine o seguinte: eu deixei o meu dinheiro aplicado lá no banco A, o banco quebrou, eu tenho um seguro, não preciso contratar, eu já tenho até 250 mil reais. Só que tem uma característica importante: é por CPF e por instituição financeira, tá? E a gente vai ver por que isso é importante mais adiante. Mas existem outros produtos que têm essa característica também. E aqui eu entro na questão tributária, que é importante para vocês. Observem só, a poupança ela não tem imposto de renda, ela é isenta. Agora, qual que é a característica dela? Se eu colocar o meu dinheiro aplicado na poupança e eu retirar ele antes da data de aniversário, eu não recebo nenhuma remuneração. O CDB, que é um outro produto, qual que é a característica do CDB? O CDB, Certificado de Depósito Bancário,
Eu empresto dinheiro para um banco e o banco vai pegar aquele recurso e fazer o que ele quiser com esse dinheiro. O dinheiro da poupança não. Parte dele tem que ser destinado para o setor imobiliário. O CDB já tem imposto de renda, pessoal. Ele tem um imposto de renda que é decrescente. Quanto mais tempo eu permanecer com aquele recurso investido ali, menos imposto eu vou pagar, né? Então, fui lá, coloquei no CDB, até 6 meses eu vou pagar 22,5%. De 6 meses a 1 ano eu vou pagar 20%. De 1 ano a 2 anos eu vou pagar 17,5% e a partir de 2 anos eu pago a alíquota mínima, que é 15%. Então esse aqui é um ponto importante. Agora, o que acontece? Mesmo com essa tributação de imposto de renda, ele tem um rendimento superior à poupança. E ele também conta com essa mesma garantia, tá? Do FGC. Aí a gente chega num outro produto, pessoal, LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Ele possui as mesmas características, só que ele também é isento de imposto de renda, assim como a poupança. Só que esse produto aqui, Letra de Crédito Imobiliário, como o próprio nome já diz, quando um banco emite um produto desse aqui, todo o recurso captado é destinado para o setor imobiliário. Então, para financiar imóveis, né, pessoas que estão querendo comprar imóveis, casas, etc. E aqui ele também tem essa cobertura do FGC, a mesma cobertura da poupança, ou seja, todos esses produtos possuem a mesma segurança. Só que a gente tem aí a poupança pagando bem menos e a gente vai ver isso mais adiante. Uma coisa importante, pessoal, existe uma expectativa da mudança da lei para o ano que vem, e aí, no caso, as LCIs passariam a ser tributadas, tá? Então, isso aí é importante a gente estar atento a essa mudança, se é que vai ocorrer. Existe uma especulação que isso poderia acontecer. Por enquanto, ainda não. Mesmo que viesse essa mudança, só poderia ser aplicada a partir do ano que vem, por conta do princípio da anterioridade. Tá bom? Bom, a partir daí, a gente vai entender que no mercado financeiro, no mercado de renda fixa, existe alguns parâmetros que a gente precisa observar. Então, geralmente, quando eu faço um investimento, ele está atrelado ao CDI. O que é o CDI, pessoal? Imagina o seguinte: todos os dias, os bancos eles captam recurso e depois eles emprestam recurso. Esse é o trabalho dele. Ele capta e empresta. Aí o banco A captou muito recurso e emprestou pouco. Significa que o banco A tem dinheiro em caixa. Já o banco B ocorreu o contrário. Captou pouco e emprestou muito. Ele está precisando de dinheiro. O que o banco B faz? Pega dinheiro emprestado com o banco A. Diariamente é feito isso. Todos os dias, no final do dia, é feito isso. E aí os dois bancos ficam equilibrados. Obviamente que se o banco B pegou dinheiro emprestado com o banco A, ele vai ter que pagar os juros. Esse juros é o CDI. Esse juros ele é calculado diariamente, né? Mas a gente pega uma base de cálculo mensal e anual. Quando a gente fala do investimento de renda fixa, sempre o parâmetro vai ser o CDI. E aí a gente vai ver como é que funciona isso. Imagina o seguinte: se eu pegar, por exemplo, 100% do CDI, que a gente já viu que serve como parâmetro para o mercado de renda fixa, e que isso é a taxa cobrada entre os bancos ali, quando eles fazem empréstimo entre eles. Se eu pegar num produto de renda fixa 100% do CDI e esse produto me pagar, por exemplo, 10%, o CDI tiver 10% no período e eu pegar 100%, eu peguei quanto? 10%. Se eu pegar 80% do CDI e o CDI no período for 10%, significa que eu peguei 8% de rentabilidade. Então, a gente vai perceber que nos últimos 12 meses deu 8,90% e nos últimos 5 anos 56%. Em 2014 deu 10,80%. Quem pegou 100% do CDI, pegou 10,80%. Então, ficou claro isso, né, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo? Pessoal, se ficar alguma dúvida, por favor, hein? Levante a mão, pergunte, fique bem à vontade. Agora vamos ver alguns comparativos, né? Vamos entender como é que funciona isso. Então eu peguei lá a poupança e a gente já viu que aqui no caso o investimento inicial de R$20 mil. Observem só, rentabilidade, quanto é que está pagando? 101% do CDI. Então se o CDI no período foi 10%, ele vai dar um pouquinho a mais, porque ele pagou 101%. Atualmente o CDI está em 12,9%, pessoal. Então eu consigo um investimento, por exemplo, a 100% do CDI, significaria que eu pegaria 12,9% e a poupança está pagando 6,5% no ano. Então eu consigo um produto melhor, com uma rentabilidade bem maior, com nível de segurança igual, no mínimo. Então a gente vai ver
comparativo aí. Observem só nesse período aqui, LCI 10,96, cobra imposto de renda LCI? Não. Aí a gente vai ver que a rentabilidade líquida dela 10,96. Poupança 6,58, não cobra imposto de renda 6,58. A gente vai perceber que existe uma diferença, né? De quase um pouquinho aí, mais do que 4 e pouco por cento a mais, né? No ano isso vai dar uma diferença significativa. Então, mesma segurança, porém muito mais rentabilidade. Agora, o que acontece, pessoal? A partir disso, a gente vai fazer esse cálculo mensal. A poupança rende 0,55 e esse produto rende 0,91. E a gente vai ver que existe uma diferença de 0,36% percentuais aí. Só que o que acontece? Ocorre os juros sobre juros, né? Se a gente deixar o nosso dinheiro lá, vai ter juros sobre juros. E aí a gente vai perceber que, por exemplo, a gente fez um cálculo, 100 mil reais aplicado no ano zero, depois de 20 anos, daria 372 mil reais, isso na poupança 0,55. Já nesse outro produto, na LCI, com uma diferença de 0,36, esses mesmos 100 mil reais, num produto de mesmo nível de segurança, renderia 879 mil reais, com uma diferença de 500 mil reais aqui. Então, uma diferença extremamente significativa. É claro que, poxa, Michel, 20 anos, né? Mas isso aqui é uma poupança, a gente está falando de um investimento com um prazo um pouco maior. A gente tem investimento de curto prazo também. Aí você pode se perguntar, poxa, Michel, procuro um pouco mais de rentabilidade. Teria algumas outras alternativas? Tem, né? Então, por exemplo, as debêntures. Pessoal, o que é uma debênture? Uma debênture é um título emitido por uma empresa de dívida, ou seja, eu pego lá uma empresa, por exemplo, a Vivo. A Vivo está precisando de um recurso para curto prazo. O que eles fazem? Ele emite uma debênture e aí eles vão captar recursos de curto prazo e vão se comprometer aquele investidor a pagar aquilo ali num determinado prazo. Geralmente, essas debêntures pagam mais, né? Pagam mais. Por quê? Porque, teoricamente, o risco dela é maior. Por quê? O risco, quando eu invisto numa debênture, é a empresa Vivo. E quando eu invisto numa LCI? Eu estou mais tranquilo. Por quê? Porque eu tenho um fundo garantidor de crédito. Nesse caso aqui a gente não tem. A gente vai ver agora algumas mudanças que tiveram em relação às debêntures. As debêntures, elas cobravam imposto de renda. Mas a partir daí a gente teve uma lei, que foi essa lei aqui, que deu às debêntures incentivadas o poder de isenção de imposto de renda. Então isso aqui também é importante, né? Mas quais são essas debêntures incentivadas? São debêntures de infraestrutura. Então, às vezes a gente tem um cliente que tem uma debênture e essa debênture vai ser tributada. E às vezes a gente tem um outro cliente que tem uma outra debênture, ou até ele mesmo, que não é tributada. Por quê? Porque essa daqui é uma debênture incentivada por conta de ser uma debênture de infraestrutura, entra nessa lei aqui. Tá? Então é importante a gente estar atento a essas nuances de mercado. Bom, a partir daí a gente fez a comparativo de uma debênture, no caso da empresa Vale, que todos vocês já conhecem, investimento inicial R$1.100, exato, e a gente percebe que ela teve um rendimento de 5% ao ano mais do que a poupança. Então, aqui de fato eu posso ter um ganho real, né? Porque se a poupança apenas corrige a inflação, aqui eu tenho aquele ganho real que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Então eu saio de 0,55 para 0,97. A gente chega praticamente próximo ao dobro ali. Muito mais retorno aqui. A grande pergunta é, pessoal, qual que é o risco, Michel, de eu investir por intermédio de vocês? Né? Qual que é o risco? Pessoal, a gente vai perceber que o nosso trabalho ele é só de intermediação de negócios. Né? Então hoje a gente tem lá 700 clientes, 100 milhões de reais investidos por intermédio da nossa empresa. E o risco é sempre do emissor do produto. O que isso significa? Se eu comprei uma debênture da Vivo, o meu risco é a empresa Vivo. Se eu comprei uma debênture da Petrobras, meu risco é a empresa Petrobras. Se eu comprei um título público, meu risco é o governo. A gente vai ver isso também mais adiante. Então, o risco, a gente pega um exemplo aqui, quando eu compro um imóvel, eu tenho lá o corretor que faz essa intermediação de negócio, mas o risco não está no corretor, né? O risco está no imóvel que eu estou adquirindo ali. É exatamente esse o nosso trabalho, a gente faz essa intermediação.
Agora que vocês já estão sabendo do FGC, pessoal, vocês já estão sabendo qual que é a cobertura que o FGC dá para investimentos lá de renda fixa, poupança, por exemplo. Eu pergunto para vocês, pessoal, imagine essa pessoa aqui, ela tem lá 720 mil reais aplicados na poupança. E essa outra pessoa aqui, ela tem os mesmos 720 mil reais, porém está aplicado em 3 CDBs de instituições financeiras. Lembre-se que o FGC ele cobre por CPF por instituição financeira. Se eu tiver, por exemplo, no Itaú 300 mil reais e o banco quebrar, por exemplo, obviamente que é uma chance mínima disso acontecer, mas seria o pior dos cenários. Quanto é que eu receberia, pessoal? 250 mil, né? Então, seria isso. Nesse caso aqui, esse investidor está alocado todo na caderneta de poupança. Se ocorrer uma intervenção desse banco, nesse banco aqui, ele vai receber, ser ressarcido em 250 mil. Nesse caso aqui não, ele está todo protegido. Por quê? Porque ele está numa plataforma onde ele consegue comprar um CDB do banco A, um CDB do banco B e um CDB do banco C. Sabendo que a cobertura por CPF e por instituição financeira, ele está todo protegido, né? Então ele acaba tendo mais segurança aqui do que aqui. Então é importante a gente observar esses detalhes. Não, no caso aqui, a cobertura vai até 250 mil reais, né? No caso aqui, ele tem 720 mil reais, um exemplo. E aí, vamos imaginar que houve uma intervenção do Banco Central em relação a esse banco aqui. Isso ocorreu recentemente, no Banco Cruzeiro do Sul, né? E aí, o que acontece? A cobertura, o seguro, só vai cobrir 250 mil reais. Essa diferença para 720 mil reais não tem cobertura. É tabelado, é tabelado. Por que a gente recomenda, por exemplo, colocar 240 mil reais aqui? Um exemplo. Porque a cobertura vai até 250 mil. Só que, durante um determinado período, vamos imaginar que esse investidor ficou com esse dinheiro alocado. Ele colocou 240 mil reais, só que depois de 6 meses tinha lá 247 mil reais. Se ocorrer uma intervenção do Banco Central nesse banco aqui, ele recebe os 240 que ele colocou, mais os 7 de rentabilidade durante o período. Então cobre até 250 mil aqui. Não perde nada, exatamente. Então, é uma característica importante para a gente ficar atento aí. Outra pergunta, pessoal, existem outras alternativas? Existem, né? Então a gente trabalha muito com o título público do governo lá, né? Então esse aqui é o ativo mais seguro que a gente tem hoje na nossa economia. Então a gente já viu que uma debênture empresta dinheiro para uma empresa, um CDB eu empresto dinheiro para o banco e o banco faz o que ele quiser com esse dinheiro, uma LCI eu empresto dinheiro para o banco, só que o banco tem que pegar esse dinheiro e destinar para o setor imobiliário, e quando eu empresto dinheiro para o governo, eu estou comprando um título público do governo. Por que esse ativo aqui ele é o mais seguro da economia? Alguém teria ideia, pessoal? Por que ele é mais seguro, inclusive, do que os outros ativos financeiros que tem o Fundo Garantidor de Crédito? Alguém saberia dizer? Por quê? Quem emite papel moeda, pessoal? É o governo. Então, numa situação hipotética de uma crise mundial, por exemplo, o governo teria a capacidade, através do Banco Central, de emitir dinheiro e pagar essas pessoas que investiram nesses títulos, né? Então seria uma situação difícil de acontecer, mas quando a gente fala de investimentos, a gente tem que visualizar todos os possíveis cenários. Então, aqui a gente vai ver um título público contra a poupança, né? Vamos fazer um comparativo. Existem uma série de títulos públicos, não dá tempo de eu falar aqui para vocês, porque o nosso prazo é curto. Geralmente a gente fala desses produtos no curso, né? Que é um tempo mais extenso, são 7 horas e aí a gente consegue passar de uma forma mais detalhada. Mas esse aqui é um título público que ele tem uma característica de ser pré-fixado. O que é pré-fixado, pessoal? Existem os prés e os pós. O pré-fixado significa que eu já determinei quanto é que eu vou ganhar no período. Nesse caso aqui eu estou ganhando 12,8. Vale ressaltar que um título público tem a cobrança do imposto de renda. E a cobrança é igual a do CDB, né? À medida que eu fico mais tempo, eu pago uma taxa menor, uma alíquota menor de imposto, que se limita a 15%, que é o mínimo, né? Então a gente pegou aqui um título pré que paga 12,8, subtrai 15% e
imaginando que esse investidor ficou mais de 2 anos com esse título do governo, e ele recebeu 10,88 durante aquele período, né? Anualmente, né, digamos. E aqui no caso a poupança ele recebia 6,58. Então aí a gente já vai perceber que tem uma diferença aí significativa também no investimento que tem maior nível de segurança do que a poupança e paga mais, paga bem mais. Agora eu pego aqui, pessoal, um produto, a gente vai falar sobre fundos de investimento, depois a gente vai falar sobre previdência privada e a gente finaliza a apresentação. Então tem 2 produtos para eu comentar com vocês. Eu pego um produto aqui que é os fundos de investimento. Geralmente a gente recebe muito cliente lá no nosso escritório e ele fala: Michel, eu tenho dinheiro lá no banco, né? Está no fundo de investimento. Eu pergunto: quanto é que está rendendo? Ele não sabe. Eu pergunto: tem liquidez imediata? Você consegue resgatar esse recurso a hora que ele quiser? Ele fala: também não sei, Michel. E quanto é que está rendendo? Não sabe. O risco? Não sabe. Pergunto para vocês, pessoal. Esse fundo aqui é o Hiperfundo Bradesco. Esse é o maior fundo de investimento, um dos maiores fundos de investimento do Brasil, né? Ele cobra uma taxa de administração de 3,9. O que é essa taxa de administração? Quando eu pego o meu recurso e coloco num fundo de investimento, o gestor desse fundo, uma pessoa, vai pegar esse dinheiro e vai investir. E obviamente para ele investir esse dinheiro ele vai cobrar uma taxa. Essa é a taxa de administração. Pergunto para vocês, esse fundo aqui, ele tem uma característica de ser um fundo referenciado DI. O que significa isso, pessoal? Significa que ele vai comprar produtos de investimento atrelados ao CDI. A gente viu, por exemplo, que o CDB é um produto atrelado ao CDI. A LCI é um produto atrelado ao CDI. Então, basicamente, ele vai comprar esses produtos, CDB e LCI. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, essa taxa de administração de 3,9 é uma taxa cara, barata ou é a média de mercado? Alguém saberia dizer? Certo. Então agora a gente vai saber, a gente vai conhecer. Esse é um produto, é um fundo de renda fixa, né, referenciado. Essa taxa aqui é 3,9, porém a taxa que ele está cobrando é 3,9, porém a taxa média de mercado é 0,5% ao ano, pessoal. O que isso significa? Se eu colocar lá 100 mil reais nesse fundo, eles vão cobrar de taxa de administração anual 3.900 reais. Então é isso que eu vou pagar. Sendo que a média de mercado é 0,5%. A gente vai ver algumas diferenças em relação a isso. Deixa eu pegar aqui. Então a gente pegou rentabilidade do período de 2011 até 2014. E aí a gente pegou alguns fundos de investimento que investem basicamente nos mesmos produtos. O CDI, durante o período, a gente já viu o que é o CDI, ele rendeu 23%. Quando eu invisto num fundo de investimento atrelado ao CDI, significa que ele tem que buscar os mesmos 100% que o CDI deu durante o período. 100% do CDI, 23,80. A gente tem um fundo na corretora, que é um fundo próprio nosso, rendeu durante esse período 23,49. Ficou próximo ali do CDI, está de bom tamanho. Banco do Brasil, referenciado DI, rendeu 21,24. Também ficou próximo. Agora olha só esse aqui, pessoal. Itaú, referenciado DI Super, rendeu 16,89. E o Bradesco, aquele que a gente comentou no início, rendeu 12,72. O que significa isso, pessoal? Só para a gente entender. Eu estou pagando 8 vezes mais por um produto e estou recebendo a metade do que eu deveria receber. Imagina a seguinte situação: você vai numa pizzaria. Uma pizza, geralmente, em média, vamos imaginar que custa 20 reais. Só que você vai chegar nessa pizzaria e ela vai ser cobrada 160 reais para você. Vão te cobrar 160. Só que o preço médio dessa pizza é 20. Estão te cobrando 160. Beleza, até aí tudo bem. Só que o grande problema é quando essa pizza chega na tua mesa, ela de vez de chegar com 12 pedaços, ela chega só com 6. Então quer dizer, você está pagando 8 vezes mais para receber metade do que deveria receber. É exatamente isso que está acontecendo aqui. A pergunta é, tem gente aplicando dinheiro aqui? Muita gente. A gente vai ver um exemplo, né? Não à toa esse é o maior fundo de investimento do Brasil. Por quê?
tem forte publicidade, pessoal. Garota propaganda desse fundo aqui é a Ana Hickman, né? Então passa na TV, etc. O Bradesco fatura diariamente R$900 mil só com taxa de administração aqui, tá? Diário. Nesse fundo, eles sorteiam, na época sorteavam um carro por dia, hoje é um CDB, mas na época sorteavam um carro por dia. Significa que eles ganhavam R$900 mil por dia de taxa de administração e sorteavam um carro de 30 mil diariamente. Tá bom, né? Então, a gente vai perceber isso. Observe só, isso aqui foi um caso que aconteceu lá em São Paulo, em Campinas. A gente pegou uma cliente que recebeu uma herança de R$6 milhões, né? E aí o que acontece, pessoal? É claro que a gente não precisa observar os R$6 milhões, a gente cortar 2 zeros aqui, a gente pode olhar R$60 mil. Mas vamos olhar pela ótica dessa investidora que recebeu exatamente R$6 milhões de herança. Ela pegou e teve uma recomendação de colocar esse dinheiro no hiperfundo Bradesco. Então foi lá e colocou esses R$6 milhões e em 2 anos viraram R$6.780.000. Só que essa cliente ganhou durante esse período 6 carros. Por que ela ganhou 6 carros, pessoal? Porque ela tinha uma quantidade de cotas muito grande. Daí ela acabou ganhando 6 carros e estava super feliz, né? Disse que deu um carro para o filho, para o sobrinho, etc. Bacana. Só que se ela tivesse investido no outro produto, a gente vai ver depois a diferença. Vamos fazer o cálculo dos 6 carros, que valem R$30 mil, deu 180 mil, e vamos colocar aqui na rentabilidade que ela teve. Então, durante esse período aqui, ela ganhou R$960 mil. Agora, se ela tivesse colocado num fundo de mesma categoria, mesmo risco, e que investe nos mesmos produtos, só que cobra uma taxa menor, que é o PND Paribas, um fundo que a gente tem na plataforma, esse é um dos maiores bancos do mundo, né? Ela teria rentabilizado de 6 milhões para R$7.380.000. A diferença que ela pagou para o banco em 2 anos foi R$420 mil. Então foi isso que ela pagou de taxa de administração em 2 anos para o banco. Cortando os 2 zeros e imaginando que eu apliquei lá R$60 mil, eu teria pago para o banco em 2 anos R$4.200 só de taxa de administração. Então, aí a pergunta é, né? Será que tem alguém pagando R$500 mil naquele Corolla que vale 80 mil, que vale 60 mil? Tem gente pagando. Por que isso acontece, pessoal? Infelizmente acontece justamente por isso. Falta de informação, falta de comparação. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair daqui e isso não vai acontecer com vocês. Vocês forem no banco conversar com o gerente, vocês vão ter uma ótica diferente, vocês vão poder questioná-lo, né? Poxa, mas que produto é esse? Quanto é que está rendendo? Quanto deu no período? Qual o risco que eu tenho aqui? Qual a liquidez que eu tenho nesse produto? O que você está me oferecendo um título de capitalização? Alguém sabe quanto rende um título de capitalização, pessoal? Título de capitalização, ele paga a TR, pessoal, taxa referencial. A poupança paga 6,17 mais a TR. O título de capitalização paga só a TR. A TR gira em torno de 0,5% ao ano. Então, se eu compro um título de capitalização, significa que eu estou pagando para perder dinheiro. Nesse caso desses fundos também, eu pago para perder dinheiro. Por que acontece? Falta de informação. Vamos olhar outro fundo aqui que eu acho importante. E aí vai uma dica para vocês. Se vocês forem no banco, o pessoal fala que eu pego no pé dos bancos, né? Poxa, já falaram, poxa, Michel, por que você não trabalha no banco? Não, porque eu prefiro ter uma independência, exatamente isso, né? Eu não consigo oferecer para o meu cliente um produto que eu não compraria, eu não me sentiria bem, né? Então é por isso que eu trabalho de forma independente. Então, a gente pega, por exemplo, o Banco do Brasil, crédito privado, automático, rendeu 29%, deveria render 56% no CDI. Durante o período aqui que a gente pega de 5 anos. O Bradesco deveria render 56%, rendeu 20%. O Itaú Plus rendeu 20%, deveria render 56%. E o Santander Inteligente rendeu 19%, deveria render 56%. Observem os nomes, pessoal. Você vai investir no Itaú Plus. Você vai investir no Santander Inteligente.
mas ele te paga 19% em 5 anos e deveria te pagar 56%. Pergunta é, está sendo inteligente para quem aqui? Para mim ou para o banco? Então a gente vai perceber isso, né? Muita gente, pessoal, ainda tem muita gente que faz isso. Então nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? É difícil, a gente tem que estar sempre procurando novas pessoas, por isso que a gente tenta fazer essas parcerias, para mostrar esse conteúdo para vocês, porque é importante ter esse tipo de informação, né? Afinal de contas a gente trabalha tanto e aí a gente vai pagar para perder dinheiro? Não faz sentido, né? Então, é importante a gente visualizar isso. Deixa eu voltar aqui. O CDI, ele é a taxa do período, né? É uma taxa que foi aferida do período que serve como referência. É uma referência. Então, o CDI no período deu isso aqui. Se eu tivesse aplicado num produto de 100% CDI, eu teria pego exatamente esse valor. Certo? Vocês vão perceber que todos esses fundos renderam menos do que 30% em 5 anos. Só que a inflação deu 32%. Significa que eu perdi para a inflação, perdi poder de compra, né? Então paguei para perder dinheiro. Aí tem alguns outros fundos, pessoal. Esse aqui eu vou passar rapidamente só para que vocês possam ver. Esse é um fundo de outra categoria, é um fundo multimercado. Quando a gente fala de um fundo de multimercado, ele investe em vários produtos, não apenas em produtos de renda fixa, mas em produtos de renda variável também. Por exemplo, ele poderia investir em ações também. E aí, a gente vai perceber que o CDI deu 44% no período e esses 3 fundos conseguiram superar o CDI. Aí vocês podem se perguntar, poxa Michel, mas por que então eu vou investir naquele outro e não vou investir nesse aqui sabendo que esse dá mais? Porque quando a gente investe em um produto que tem o potencial de dar mais, ele abre também, ele tem um risco maior. Observem só, pessoal, tá vendo essa linhazinha azul aqui? Isso aqui foi a rentabilidade que ele deu no período. Esse XP Long Short, que é um fundo que a gente tem na casa. Só que percebam como ele tem uma oscilação maior. Então, em algum momento aqui, ele acabou tendo uma rentabilidade negativa e foi subindo. Então, aqui eu tenho um risco maior, porém eu tenho um potencial de retorno maior também. Então, é isso aí que tem que ser avaliado através do perfil de cada um. É a média dos 5 anos. É a média dos 5 anos. Então, durante os 5 anos, ele conseguiu render 57%. Né? Aqui é durante os 5 anos. Então, aqui já está descontando as taxas, etc. Tá? Então, esse aqui é o ganho que ele teve. Bom, então, o que a gente faz lá? A gente faz esses comparativos para o cliente. No nosso site ele consegue comparar também. Então ele consegue fazer qualquer tipo de comparativo no nosso site lá. E obviamente se ele tiver algum produto e quiser comparar, a gente está aqui justamente para isso. Vou chegar no último produto, pessoal. Estou chegando próximo a finalizar a palestra. Agradeço aí vocês pela paciência. Tá? Então a gente está chegando no final. Olha só, isso aqui é a previdência privada. Existe uma preocupação do brasileiro em relação à aposentadoria. Ele está mais preocupado em relação a isso, muito por aquele slide que eu apresentei para vocês no início da apresentação. Então, as pessoas estão mais preocupadas, passaram a investir mais em previdência privada para ter uma segurança maior. Agora, o que a gente vai ter que observar quando a gente fala de previdência privada, pessoal? Na previdência privada, eu tenho que observar a rentabilidade da previdência. O que é a previdência, pessoal? É um fundo de investimento. Né? Só que ele tem uma característica tributária diferente do fundo de investimento. Por exemplo, numa previdência privada, dependendo da previdência, a PGBL, por exemplo, eu consigo deduzir 12% da minha renda bruta, que seria destinada a imposto de renda, e pegar esse recurso e destinar para uma previdência privada. Então eu tenho uma vantagem aí fiscal, né? Eu consigo fazer isso. Então isso também é importante. Então eu vou observar a rentabilidade, vou observar a taxa de administração, que eu já comentei com vocês. E aqui eu tenho uma outra taxa, pessoal. Geralmente essas taxas estão escondidas, né? Está lá no extrato da Previdência. Taxa de carregamento. Como é que funciona essa taxa de carregamento, pessoal? Então imagine o seguinte, eu estou investindo numa previdência privada. Todo mês eu vou lá e coloco R$100 nessa previdência. Se eu tenho uma taxa de carregamento de 5%, e a grande maioria tem, significa que no lugar de eu estar investindo R$100 por mês, eu estou investindo apenas R$95.
Por quê? Porque esses 5% o banco já está pegando, né? Já está sendo cobrada essa taxa, já está diluindo ali. Então a maioria das previdências cobra essa taxa de carregamento. A gente precisa observar isso. Vamos dar uma olhada no impacto disso no longo prazo. E quando a gente fala de uma previdência privada, obviamente a gente está falando por um prazo um pouco maior, né? De repente me aposentar, manter o meu padrão de vida, principalmente sabendo que a previdência pública hoje tem um teto que gira em torno de R$4.000. Então imagina, eu tenho uma renda de R$10.000 e se eu ficar dependente apenas da previdência pública, eu vou reduzir os meus R$10.000 para R$4.000. Então eu perco ali qualidade de vida, né, pessoal? Vou perder qualidade de vida. Então observem só, pessoal. A gente pegou um exemplo de uma contribuição mensal de R$600 e uma rentabilidade de 0,7 ao mês, né, que é basicamente o que as previdências costumam pagar. Observem só, quando a gente fala de taxa de carregamento de 5%, eu peguei um prazo de 25 anos, tá? Esse investimento acumulado após 25 anos, com essa taxa de carregamento, daria para mim R$586.000. Se eu pegar uma outra previdência que investe basicamente nos mesmos produtos, sem a taxa de carregamento, daria R$615.000. Uma diferença de 30 mil em 25 anos. Aí você pode se perguntar, poxa Michel, R$30.000 em 25 anos não é uma diferença tão significativa. Mas quando a gente olha aqui, pessoal, essa pessoa pagou nos 4 primeiros anos só taxa de administração, que é referente exatamente a essa diferença de R$30.000. Então ela pagou para o banco, todo o aporte que ela fazia não ia para a previdência dela, era a taxa de administração. A gente se depara muito com clientes assim, né? E aí ele chega no escritório e ele vê a taxa de carregamento e fica extremamente chateado. Então é importante a gente já começar a observar isso, né? De repente eu tenho uma previdência, eu olho no meu extrato, visualizo se tem isso, por quê? Isso a gente consegue isentar, tá? Deixar isento. Vamos dar uma olhada rapidamente nas rentabilidades das previdências privadas. A gente trabalha basicamente com essas duas previdências, da MAF e da Icatu. Vocês devem conhecer essas empresas. E essas previdências aqui, elas não cobram taxa de carregamento. Percebam que elas têm uma rentabilidade bem superior às outras previdências que cobram essa taxa de carregamento. Porque na verdade a rentabilidade delas são as mesmas. Por quê? Porque investem nos mesmos produtos. O que vai mudar é o quê? A taxa de carregamento e a taxa de administração. Então tenho que olhar, tenho que observar isso aí, antes de investir numa previdência privada. Ah, Michel, mas eu já investi numa previdência, eu já tenho, né? Como é que eu faço? Pessoal, é possível fazer o que a gente chama de portabilidade, né? Como portabilizar um chip de celular. É bem simples, né? E aí você passaria automaticamente a não pagar essa taxa de carregamento, né? Então a gente vai conseguir observar isso aí. Além, obviamente, de observar a questão tributária, que é fundamental. Às vezes eu estou fazendo uma declaração de imposto de renda completa e aí eu poderia deduzir até 12% da minha renda, né? Numa previdência privada. Eu não estou fazendo isso, né? Então a gente precisa observar essas questões aí. Pergunta é, pessoal, o que fazer agora? Para quem se interessou, pessoal, existe uma série de palestras, né? Eu quero agradecer o CRC por ter proporcionado para a gente estar aqui hoje, divulgando um pouco do nosso trabalho. Nós temos uma série de palestras, né? Descubra o seu perfil de investidor, receba lá a nossa assessoria financeira, faz o cadastro com a gente, não tem custo para fazer o cadastro e você passa a ter acesso a essa plataforma de investimento. Compare sempre antes de investir. E por que investir com a gente, pessoal? Primeiro, você passa a ter uma assessoria personalizada. Muitos de vocês devem estar se perguntando, poxa Michel, mas quanto é que é para ter essa assessoria personalizada, né? E aí como é que funciona o nosso trabalho, pessoal? Quando a gente pega um cliente e ele investe com a gente, ele não paga, não remunera nós de forma direta, e sim indireta. Ele aplicou um recurso em um determinado produto. A corretora recebe uma comissão e dessa comissão ela repassa um percentual para a gente. A gente só é remunerado pelo cliente de forma direta quando ele faz um curso, né? Quando ele deseja fazer um curso, adquirir um pouco mais de conhecimento. Aí sim. Mas isso significa que a assessoria que a gente dá hoje ela é gratuita, tá? Então vocês não vão pagar por ela.
Melhores ferramentas operacionais, que é o que a gente tem hoje, comparativo, a gente tem uma calculadora de imposto de renda, né? Então, poxa, eu estou investindo, não estou sabendo quanto é que eu deveria pagar de imposto. A gente tem uma calculadora que faz esse cálculo também. E os melhores investimentos do mercado. Aqui eu falei bem rapidamente para você, o nosso tempo é reduzido, mas no curso que a gente faz de 7 horas, aí a gente fala de todos os produtos de uma forma mais detalhada. Aqui é um videozinho, pessoal, só para mostrar para vocês como é que funciona exatamente o nosso trabalho, né? O que a gente quer fazer com o brasileiro. Ele demora um pouquinho, mas ele começa. Vamos lá. Nós temos um compromisso com a verdade, com o conhecimento, com a liberdade de escolha, com o sucesso financeiro dos nossos clientes. Honramos este compromisso todos os dias. Somos empreendedores, transparentes, inovadores. Queremos mudar a forma como o brasileiro investe, compartilhar o conhecimento e provocar a comparação. Estimular decisões, as melhores decisões, para que nossos clientes conquistem seus objetivos e transformem suas vidas. XP, conhecimento para escolher, liberdade para investir. Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, o CRC, agradecer a Vilma, agradecer a todos vocês por terem a paciência de me ouvir aqui. A gente vai ter alguns eventos, caso alguém tenha interesse em participar dos cursos que a gente tem. A gente tem um curso de planejamento financeiro, esse é um curso individualizado, e aí são 6 horas de curso, né, individual para cada pessoa. O investimento desse curso é R$ 990, tem material didático, etc. A pessoa determina os horários e a gente pode fazer ou onde ela deseja, ou mesmo no nosso escritório. E a gente vai ter uma turma de um curso Aprenda a Investir Seu Dinheiro, são 7 horas, vai ser lá no dia 30 e 31 de março, final do mês que vem. Esse curso são 7 horas, a gente vai falar de todos os produtos de investimento no detalhe, né? Vamos falar detalhadamente sobre o mercado financeiro, tributação, etc. Então, quem tiver o desejo de participar desses cursos, eu costumo dizer que o principal investimento que você faz é em conhecimento, é em você mesmo, né? Então, hoje vocês passaram a adquirir, conhecer um pouquinho dessas questões, eu tenho certeza que pude contribuir um pouquinho para que vocês possam sair daqui e quando for no banco, avaliar algum tipo de investimento, possa avaliar de uma forma mais adequada, digamos assim. Então, é exatamente isso. Não sei se a gente tem tempo ainda, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês, pessoal. Eu estou com um papelzinho aqui. Esse trabalho nosso ele é muito de formiguinha mesmo, né? Vocês perceberam aí. Então, geralmente, o que a gente pede, né? Que vocês, de repente, tenham alguma pessoa para indicar, né? Colocar o nome e o telefone dela aqui, colocar o nome de vocês, de repente, se quiser dar um feedback da palestra atrás, né? A gente sempre está procurando melhorar. E o que a gente faz? A gente liga para essa pessoa, geralmente a gente nem fala o nome da outra pessoa, mas convida para um evento, né? Diz que esse evento é importante para ela conhecer um pouco mais sobre planejamento financeiro, sobre investimentos. Então, se alguém de vocês puderem contribuir aqui, eu agradeceria muito, tá bom? Pessoal, obrigado pela paciência. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. Oi, queria só agradecer a vocês pela participação, dizer que o projeto Quintas voltou novamente, que toda quinta-feira vai ter um tema diferente e normalmente serão todos eles disponibilizados no site do CRC para serem vistos ao vivo, tá? Dizer também que a partir desse mês, a partir de hoje, as plenárias do CRC elas também vão ser transmitidas ao vivo, tá? Na TV Contabilista, quem quiser pode assistir as plenárias do CRC ao vivo, tá? E que começou a primeira a partir de hoje.
para que vocês tomem conhecimento do que está se acontecendo, do que está se votando, do que está acontecendo dentro daqui do CRC. Agradeço a vocês e agradeço também a Michel Albino pela disponibilidade que ele teve de vir ao CRC e contribuir para que profissionais possam cada vez mais se qualificar e ficar por dentro do que no mundo, do que no Brasil é de mais moderno em termos de investimento. Obrigado, Michel. Obrigado a vocês, tá bom? Um abraço.